Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala pessoal, mais um vídeo no nosso canal. E hoje a gente vai trazer aqui mais uma análise tática, né? Como prometido na semana passada, essa semana a gente vai trazer um pouquinho de como que joga o Klopp especificamente. Na semana passada a gente trouxe um pouco sobre a pressão alta, né? Como funciona normalmente a marcação de pressão alta, as possibilidades, as diferenças, etc e tal. Isso que vocês já estão vendo na tela aqui é um exemplo de pressão alta, né? Que é o que eu vou usar hoje. Mas hoje a gente vai entrar especificamente no jogo do Klopp. Então, se tiver qualquer tipo de dúvida sobre como que funciona, linha defensiva bem mais avançada, as diferentes estratégias de marcação-pressão, é só ir no nosso vídeo da semana passada, que vai estar tudo explicadinho lá com bem mais detalhe, tá? Um vídeo relativamente longo, acho que tem quase meia hora. E por que eu venho falar isso hoje, né? Porque ele decidiu sair do Liverpool e não necessariamente se aposentar, mas vai dar um tempo no futebol. E a gente não sabe exatamente quando que vai voltar a ver ele também, a treinar, como é que vai ser o futebol, que time que ele vai estar treinando, enfim. Então também é uma forma de homenagear um pouco tudo que ele fez nos últimos anos no Liverpool. Então vamos lá, para começar, o Klopp, ele nos sistemas que ele tentou fazer funcionar desde aí mais ou menos 2018, 19, né, no Liverpool, é um esquema de pressão com linha defensiva muito alta. Então aqui o time vermelho é o Liverpool, né, obviamente. E aqui a gente já consegue observar, né, nesse modelinho, que é só para ilustrar mesmo, que o Liverpool joga com uma linha normalmente bem alta, né? Os jogadores eles jogam aqui bem próximos da linha do meio de campo, buscando oprimir o adversário no campo defensivo para conseguir roubar a bola e criar situações de gol o mais rápido possível. Esse era o jeito que o Klopp entendia o jogo. Ele não queria que a bola voltasse para suas defesas, ele queria que a bola fosse recuperada e jogada rapidamente em direção ao gol do adversário. Esse era o princípio do jogo que ele tinha. Junto com isso, ele tinha um outro fator que era muito interessante, e aí é uma parada específica de como ele jogava, né, de como ele treinava os times, que é a teoria do jogo do caos. Exatamente o oposto, na verdade, do que faz o Guardiola. O Guardiola ele tem a teoria do jogo do controle, que é ter a bola no próprio pé e dessa maneira ter controle sobre os minutos do jogo. O Klopp entende futebol de uma maneira diferente. Ele acredita que o futebol é caos, o futebol é confusão, o futebol é imprevisibilidade. E dessa forma, ele fazia com que o time dele jogasse assim, usando a imprevisibilidade ao seu próprio favor. Ao utilizar a marcação de pressão alta, ele gerava situações, muitas vezes, de pressão agressiva, né? De situações em que o zagueiro adversário ficava confuso, não sabia muito bem o que fazer e podia se livrar da bola de alguma forma. Desse jeito, os jogadores pegavam essa bola e atacavam rápido, sem tanta estrutura. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Esse nosso querido zagueiro, ele tá aqui mais solto, né? E recebe a bola. No momento que ele recebe a bola, não existe uma ordem definida de quem que tem que perseguir esse zagueiro. Pode ser o Salah, na época, em 2019, né? Vamos usar 2019 como o grande exemplo do futebol dele. Podia ser o Mané, podia ser um outro jogador do meio. Eles tinham liberdade de se movimentar. Então, uma estrutura que originalmente, normalmente se posicionava num 4-3-3, dessa forma aqui, ela mesclava no jogo. E aí, dependendo da situação, então, por exemplo, a bola tá com esse jogador, existia uma pressão dupla nesse cara, e aí o time, ele modificava totalmente a estrutura dele para favorecer essa pressão. Você vê, isso aqui não é um 4-3-3, isso aqui virou uma bela de uma maçaroca. Só que eles tinham essa liberdade. E aí, vamos supor que esse cara conseguiu passar a bola para esse zagueiro. Então, esse jogador ia se movimentar para cá e esses iam cobrir toda a movimentação. Não tinha uma rigidez tão grande no sistema defensivo. E isso fazia parte integral do jogo do Klopp. Ele entendia que o futebol ele precisa mais desse tipo de coisa. Esse tipo de falta de estrutura proposital. O que não quer dizer que o time fosse um bando em campo e que cada um fosse para onde queria e tal, não é isso. Eles treinavam muita tática e, obviamente, os jogadores sabiam dos seus limites, né, no campo. Só que, de certa forma, eles também entendiam que eles podiam inventar na hora. Isso é uma característica muito grande do Liverpool, o mais bem sucedido, né, em 2019, que eles muitas vezes faziam jogadas completamente fora da caixa. Jogadores que não deveriam estar no ataque estavam, isso gerava uma vantagem numérica, né? E isso propositava, né, situações de gol. Existe um fator aqui, né, nessa confusão, que fica claro que é necessário, que é
a capacidade física dos atletas. Porque a bola veio para cá, se a bola volta para o outro lado de novo, né? Em lançamentos, né? A gente está supondo aqui, todo mundo ia ter que se movimentar outra vez para acompanhar esse tipo de marcação-pressão. E já deu para perceber que só nessas 2 passes de bola, os 11 jogadores tiveram que se movimentar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e isso cansa muito o time. Então é muito necessário para o futebol que o Klopp gosta de jogar, que os seus jogadores estejam numa condição física extremamente bem trabalhada, que todos estejam ali na ponta dos cascos e prontos para entregar o seu melhor em campo os 90 minutos. Qualquer tipo de falta de, não é bem empenho, né, mas às vezes falta mesmo de condição de correr tanto, pode gerar buracos no campo, pode gerar situações em que eles corram perigo, né, em jogadas aéreas, em bolas lançadas, por exemplo, ou então em passes para jogadores que estejam livres, né, tipo, por exemplo, esse aqui, que teria espaço para jogar e quebraria todo esse sistema defensivo que ele gostava de colocar em prática. A condição física dos jogadores é um ponto crucial para entender também o futebol do Klopp. Isso nos leva ao próximo ponto. A transformação que teve do Liverpool de 2019 para o Liverpool atual. O Liverpool antigo dele, né, que o Klopp gostava de fazer acontecer, ele jogava num 4-3-3. E muitas vezes você tinha alguns laterais que subiam, principalmente o Arnold, né, que tinha uma liberdade maior de subir para ou fazer um quarto homem de meio de campo, ou se até mesmo um quarto atacante, às vezes jogar como ponta. Isso favorecia muito o jogo rápido do time, porque ele conseguia ter mais amplitude nas jogadas e isso exigia bastante do físico dos jogadores, né? Você tinha jogadores muito fortes na época, você tinha o Henderson, que era um cara essencial, talvez para esse Liverpool, talvez um dos mais essenciais, o Salah, o Mané, que eram jogadores que corriam bastante, o Firmino, que também se movimentava mais do que as pessoas pensam para fazer essa marcação avançada, o Fabinho, que jogava também de maneira muito enfática no meio de campo, digamos assim. Então, era um time todo muito aguerrido nessa questão. E um dos fatores que aconteceu do de 19 para 23 ou 4, né, é que se passaram aí 5 anos. E os jogadores ficaram mais velhos. Alguns saíram, né? O Firmino, por exemplo, saiu do time, o Henderson também saiu. Mas, assim, de maneira geral, os jogadores envelheceram, né? E não é tão fácil você arranjar outras peças que vão fazer a mesma função da mesma forma. Então, basicamente, se tornaram jogadores mais velhos, mais lentos e com menos capacidade física de conseguir aplicar esse jogo aqui num formato de 4-3-3. Então, o que o Klopp foi obrigado a fazer? Ele foi obrigado a mudar o esquema. E aí, com isso, ele conseguiu favorecer mais um time que já não tinha tanto vigor, digamos assim, físico para dar e vender. Muitas peças mudaram, então hoje em dia a gente tem o Gakpo, a gente tem o Diogo Jota, né, o Mané saiu do time também um pouco mais recentemente. Então, mudou muita coisa. E o Liverpool agora, ele tem um sistema que é de um 3-2-2-3, ou algo por aí, que às vezes pode virar um 3-2-5, ou algo do gênero. Por que isso, né? Por que ele fez essa mudança? Basicamente para possibilitar um jogo mais cadenciado e que consiga ter um pouquinho mais de controle no meio, né? Ele gosta desse jogo caótico, mas com jogadores que não conseguem mais cumprir exatamente as funções táticas necessárias, ele foi obrigado a que o jogo ficasse um pouco mais cadenciado pelo meio. Então você tem aqui um quadrado que é muito importante para o jogo do Liverpool atual. A bola circula no meio do campo com mais facilidade porque você normalmente tem uma vantagem numérica aqui. Você força um atacante do time adversário a voltar e marcar, ou você força um zagueiro ou um lateral a subir para marcar. Isso pode causar um desbalanceamento que favorece o Liverpool. Por outro lado, você perde muito dessas jogadas laterais. Os pontas, eles não conseguem ter tanto apoio dos laterais, porque os laterais não existem mais, né? Os laterais se tornaram zagueiros. E se um deles sobe, pode deixar muito espaço aberto atrás e isso favorecer o time adversário. Então, as jogadas de lado de campo não são algo mais tão presente. O que a gente vê mais até é um dos zagueiros subir e fazer a função de quinto homem no meio, dando ainda mais prevalência para um futebol cadenciado, de passe, de talvez umas bolas enfiadas e de muito menos velocidade, aplicação tática para pressão lá no alto, né? Tanto que o Liverpool deixou de ser esse time que pressiona o adversário lá dentro da própria área e que cria essas jogadas malucas e tudo mais,
e também, por consequência, se tornou um time pior. Se você for reparar o Liverpool, desde 2019 ele foi se tornando cada vez mais um time, de certa forma, comum, e esse ano até tentou fazer algo diferente, né, novamente, na Premier League, mas já pro fim da temporada não conseguiu dar conta, ficou um pouquinho para trás, mas ele não conseguiu mais reproduzir esse futebol que ele conseguiu em 2019. E esse foi até um fator que levou o Klopp a se aposentar por um período, né, sair do Liverpool, porque ele não conseguia mais ver o trabalho dele dando certo e as coisas evoluindo, e ele também não queria recomeçar todo esse processo de uma construção de elenco, de uma construção de estilo de jogo. Já estava um pouco mais cansado também e sabia que já tinha feito tudo que podia pelo time. Só que um outro fator que é muito interessante da gente entender desse Liverpool do Klopp é que, independentemente desse estilo de jogo, né, mais cadenciado pelo meio, ou o estilo de jogo mais rápido, mais caótico, mais confuso, que deu muito certo, né, em 2019, existe um ponto que é muito importante para entender como é que ele entende futebol. O Klopp, ele, de novo, gosta de emoção, ele gosta do caos, ele gosta da... como se ele fosse um aventureiro, né, do futebol, da tática. Ele não gosta de um futebol dos números, muito, né, quando você vai ver, só tem as estatísticas e os números e assim se explica o futebol. O Klopp entende que é diferente. Você precisa de emoção, você precisa de todo um lado humano, de uma parte emocional muito forte para que você consiga extrair o máximo que você pode dos seus atletas. E é isso que ele de fato acreditava. E eu já vi algumas entrevistas com ele, que ele diz que acredita que conseguiu fazer isso. Aquele Liverpool que foi campeão de tudo, campeão em 2019, a Champions, foi campeão do Mundial em cima do Flamengo, foi campeão da Premier League. Aquele time ele considera como sendo o ápice desse lado dele de técnico mesmo. Não necessariamente da tática, dos números, das estatísticas, mas do técnico humano dos seus atletas. Ele conseguiu fazer com que vários caras daquele time que nem sabiam que conseguiam jogar dessa forma, que tinham a capacidade de chegar lá, conseguissem chegar lá, né? Através de conversa, através de impulsionar esse lado emocional de todos eles, para que eles entregassem tudo que podiam durante os 90 minutos que tivessem em campo. Então, essa característica também é muito importante para se entender o futebol dele. Não seria qualquer um que conseguiria fazer aquele time funcionar. Tinha que ser especificamente o Klopp, que tinha essas habilidades humanas, além das habilidades táticas e técnicas que ele também, obviamente, tem, como um dos maiores técnicos da história do futebol. Se está no top 5, se está no top 10, aí eu não sei, não cabe a mim. Mas com certeza ele será lembrado, né? E ainda vai provavelmente fazer muita coisa daqui para frente, né, por tudo que ele fez aí para a história do futebol. E com isso, chega ao fim o nosso vídeo sobre o Klopp. Espero que vocês tenham gostado. Ele não teve tanta análise tática em si, mas também um pouco sobre como que ele enxergava o jogo, né? E de que tudo isso unido, na verdade, faz com que as coisas funcionem melhor. Muitas vezes só a tática fria não explica muita coisa que a gente vê no futebol, né? Então é interessante ver que até os maiores caras, eles também, né, têm essa atenção à parte emocional, à parte humana, que com certeza é pelo menos 50% do jogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de ver o nosso vídeo da semana passada, que explica uma parte mais tática da questão de marcação e tudo mais, que se aplica ao vídeo de hoje, né? E a todos os nossos outros vídeos também, e aos que virão. Qualquer comentário podem deixar aí embaixo, que a gente sempre comenta, sempre tô lendo, vou trazer aí sugestões se vocês tiverem. Agradeço muito e até a próxima.